Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar a Hora da Verdade para todo o Brasil, direto de Brasília, do Olho do Furacão. Dia de sábado a gente dá uma parada nas notícias para refletirmos na Palavra de Deus, refletirmos sobre religião, filosofia e, enfim, dar uma parada para aquilo que é mais importante, que é a nossa vida espiritual, é o que está dentro do coração nosso, é o que pode mudar a nossa vida. Hoje eu queria falar para vocês, já que nós não iremos chegar no outro sábado sem antes passar pelo Natal. A data do Natal é uma data importante que reúne ou reunia famílias ao redor de uma mesa para celebrar, para cantar, para comemorar o nascimento de Cristo. Apesar de que a gente não tenha certeza sobre data, em que ano nasceu, enfim, é uma discussão infinda que não interessa para nós agora sabermos. Queria que você convidasse outras pessoas para participar, convide seus amigos, as pessoas que são crentes, as que não são crentes, as católicas, as não católicas, os ateus, os agnósticos, e quero agradecer a todo mundo que já está aqui no Critica Brasil para ouvir, para meditar e para tranquilizar-se, porque o objetivo de qualquer pregação, de qualquer sermão, dentro de igreja ou fora dela, é dar tranquilidade, é passar paz às pessoas e é passar esperança. Então, eu queria que vocês analisassem comigo o livro de Marcos, capítulo 3, verso 24 e 25. Marcos, capítulo 3, verso 24 e 25, que diz o seguinte: E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa sem primeiro não brigar com o valente, enfrentá-lo, para então roubar-lhe a casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu eterno juízo, assim diz o Senhor. Senhoras e senhores, aqui falou sobre o reino dividido. Ele falou: um reino não pode ser dividido contra si mesmo, não será destruído, não subsistirá. Aí Jesus também dá exemplo de uma casa. Uma casa não pode ser edificada, uma casa não pode viver bem se essa casa estiver desunida. As pessoas desunidas normalmente destroem o ambiente. Então você tem uma casa desunida, essa casa desunida ela é destruída, acaba que essa casa desunida vai ficar desunida com outra vizinha, a vizinha não vai ser unida com a outra, a rua vai ser desunida, daqui a pouco o bairro está desunido, a cidade está desunida, o estado está desunido, o país desunido. Então Cristo deixou essa mensagem para nós. Um reino que está dividido contra si mesmo não pode subsistir. Se você está dentro da sua casa e você é desunido com seu marido, vocês não podem chegar a um momento de paz. Vocês não podem ter um momento de equilíbrio. A casa de vocês sempre será arruinada, será destruída, porque vocês estão divididos o tempo todo, estão discutindo o tempo todo. Assim mesmo somos nós. Nós estamos aqui com anos, desde 2016, que o país se encontra desunido, que o país se encontra dividido. Estamos muito divididos entre pensamentos, ideologias, entre partidos, entre este e aquele, e acabamos esquecendo que nós somos um todo. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus e deveríamos ter filhos de Deus também. Mas por que nos desunimos tanto? Qual a mensagem que eu trago hoje para enfrentar esse Natal? Porque os natais, normalmente, eram ali a família inteira unida, ali trocando presentes. Hoje não tem mais isso. Tem meses e anos que um não fala com o outro, que o pai não fala com a filha, que a filha não fala com o pai, que ali o parente não fala com o outro, que um amigo deixou de ser amigo de outro por causa de pensamentos ideológicos, né? Ideias preconcebidas,
preconceitos e ideias que vieram de algo que a gente nem discutia, mas que agora está todo mundo desunido. É preciso nós entendermos as palavras de Cristo quando diz: um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Mas como a gente pode fazer essa união aqui? Como é que podemos fazer união se o fulano pensa A e eu penso B? Se as pessoas pensam uma coisa, eu penso outra. Mas o ser humano é assim. Eu não preciso pensar o mesmo que você pensa para amar você, para gostar de você. A gente não precisa necessariamente ter os mesmos pensamentos. Precisamos respeitar o pensamento de cada um para assim entendermos que o mundo é diferente. Esse fenômeno da desunião política que está dando aqui no Brasil, não é só aqui, na Espanha aconteceu, no Chile está acontecendo, nos Estados Unidos aconteceu. Então é um movimento mundial que as pessoas estão desunidas. Só que eu fico pensando o seguinte: e qual é o objetivo dessa desunião? Qual é a vantagem que você e eu temos em nos desunir? Qual a vantagem que um país tem em desunir-se? Qual a vantagem que um reino tem em fazer com que os próprios habitantes daquele lugar fiquem desunidos? Ninguém ganha com isso. Só, normalmente, quem ganha é quem está dentro do poder. Agora, eu e você não ganhamos. É por isso que Cristo fala: um reino dividido, uma casa dividida, será destruída. E eu quero lembrar a vocês aqui que a Bíblia ela é rica em histórias, e tem uma história que a Bíblia conta, que é de Daniel. Lá por volta do ano 606, a tribo de Israel foi levada em cativeiro para a Babilônia. O rei de Babilônia era o rei Nabucodonosor. E lá foram levados os príncipes, as pessoas mais inteligentes de lá. E aí, vocês sabem da história. Conta a história que Daniel, Misael, Azarias e Ananias foram levados para a Babilônia. E lá foram orientados em todos os lados místicos. Babilônia era uma Hogwarts naquele tempo, onde as pessoas iam aprender da ciência, iam aprender magia, iam aprender de feitiçaria, enfim, de religião, de muita coisa. E eles foram para lá. Pra vocês terem uma ideia que às vezes o local onde a gente está faz a gente mudar. O povo que a gente convive faz a gente mudar. As pessoas que a gente convive faz a gente mudar. E se essa mudança for uma mudança para melhor no nosso espírito, na nossa alma, na nossa vida, é bem-vinda. Agora, se essa mudança vai fazer com que eu mude, mas mude para pior, então eu tenho que ter muito cuidado. E o que seria mudar para pior? Ora, se você é uma pessoa calma, agora não é mais calmo. Se você é uma pessoa super legal, agora é uma pessoa chata. Se você era uma pessoa que primava pela paz, agora você prima pela guerra. Então a sua mudança foi negativa, não foi positiva. E é preciso você entender isso, que às vezes as pessoas comentam coisas sobre nós e a gente não quer aceitar. A gente só quer estar certo 100% o tempo todo. E acha que os outros sempre são os errados e nós sempre somos os certos. Então, quando eles levam as pessoas lá para dentro de Babilônia, a primeira coisa que eles querem fazer na mentalidade daqueles jovens é uma mudança. Os jovens de Israel, eles cantavam um tipo de canção, eles falavam um tipo de língua, eles eram chamados por nomes diferentes. Só que quando chega na Babilônia, a primeira propaganda da Babilônia é fazer com que você mude de nome. É fazer com que você mude de característica, é fazer com que você mude de comportamento, que coma outras comidas. Então foi isso que o rei da Babilônia ofereceu aos jovens. Esses jovens, quando chegaram em Babilônia, foram bombardeados com informações, foram bombardeados com uma comida diferente, com nomes diferentes, com prazeres diferentes. Então mostraram para eles coisas que eles nunca tinham visto. E eles não estavam preparados para aquilo. E aí é que eu entro fazendo aqui essa analogia entre aquele tempo e o nosso tempo. Por que o mundo está tão desunido? Por que as pessoas estão tão desunidas? Por que o Brasil está tão desunido? Por que a família está tão desunida? Porque nós estamos em um ambiente que não era conhecido por nós. Por exemplo, uma coisa que está desunindo a nós, e a gente nem percebe isso, é a tecnologia. A tecnologia faz com que a gente se desuna, e a gente não percebe isso porque não estávamos acostumados com isso. Não estávamos preparados para essa tecnologia. Hoje é muito mais fácil
você passar 2, 3 horas na frente de uma televisão do que passar 1 hora conversando com seu marido, conversando com seu filho, convivendo com eles. Eu estou mentindo? É uma coisa óbvia. As pessoas estão escolhendo a tecnologia e se distanciando dos outros. E por causa disso existe muita desunião, porque cada um faz aquilo que lhe agrada, mas não faz no coletivo. Então o coletivo está ficando assim desunido. Nós estamos ficando muito individualistas, muito materialistas, muito só nós. E acaba que não tem conversa, não tem diálogo, não tem conhecimento. Eu contei uma vez aqui para vocês o caso de uma família que só se reunia para assistir novela. A família só se reúne naquele momento que é para assistir novela. Aí está todo mundo sentado assistindo novela e quando termina a novela, cada um vai para o seu lado. Ninguém dialoga mais. O único diálogo que tem é, você viu a fulana de tal, a bandida lá da novela, fulana de tal? Ou seja, porque as pessoas não estão dando tempo mais para si. Ninguém está encontrando tempo. Eu não tenho tempo para falar com meu pai, não tenho tempo para falar com a minha mãe, não tem tempo para falar com ninguém, está desunido demais. E quando fala, é para discutir, não é para conversar. Aí briga, porque só vem a diferença. Não vem amor, não vem paixão, não vem caridade, não vem bondade, não vem nada, só vem discussão e chatice. Aí, essa família estava reunida assistindo a novela Pedaços de Família, chamavam de laço, mas era pedaço, e o que aconteceu? Faltou energia na hora. E na hora que faltou energia, o pai pensou, poxa, já faz tempo que eu não dou um abraço no meu filho, o filho de 17 anos, estava do lado dele, e o pai foi colocar o braço assim, por cima do ombro do filho. E o filho pegou um susto e disse, papai, o senhor está me estranhando, é? Por quê? Porque está estranhando, que quando foi que deu o último abraço? Quando foi que conversou comigo? Quando foi que a família senta junto, almoça junto? Está todo mundo brigando. Aí na hora do almoço, pega o seu pratinho e vai para frente da Netflix. Outro pega o seu pratinho, vai para ali, para frente do celular. A outro pega o seu pratinho, vai lá para fora. Ou seja, a família é completamente desestruturada. O negócio está completamente desfigurado. E aí nem se conhecem, nem se falam. E filho que odeia pai, e pai que odeia filho. Aí veio ainda informações que incutiram na mente pensamentos de que, olha, o pensamento que você tem é o certo. Então você tem que morrer por esse pensamento e matar por esse pensamento. Aí chegou informação para o outro e disse, olha, o que você pensa que está certo, o que o outro pensa está errado. Cada um dos seres humanos tão coitadinhos receberam informações do Facebook, receberam informações do YouTube, receberam informações pelo WhatsApp. Todo mundo recebeu a informação que gostaria de receber. Porque os metadados, o objetivo da internet é direcionar propaganda, filme, música que cada um goste, fazendo com que cada um fique mais individualista ainda. Porque nós não gostamos das mesmas coisas. Então a internet entendeu, ora, se ninguém gosta da mesma coisa, nós vamos agradar um por um. Só que agradando um por um, você acaba colocando dentro de cada um uma sementinha de discórdia. Então, se eu, por exemplo, eu não gosto dos adventistas, o Aquês é adventista, então eu não gosto dos adventistas, eu recebo mensagens que aí falam mal cada vez mais do adventista. E cada vez que eu escuto falar mal do adventista, cada vez eu tenho mais ódio. E se eu tenho ódio dos adventistas, então eu tenho ódio do Aquês Santarém, porque ele é adventista. Vocês entenderam isso? Cada vez que você entra na internet, ela te passa as coisas que você curte, que você gosta. Você que é uma senhora de casa, por exemplo, se você assiste crochê, assiste sobre espaços de jardim. Quando você entra na internet, tem outros vídeos sobre jardim, tem outros vídeos sobre crochê, coisas relacionadas àquilo que você gosta. Não vai ter coisas relacionadas a um desenho animado, porque você não gosta. Então, o YouTube, o Google, a internet, de modo geral, ela relaciona para você o que você gosta. Só que te molda, te coloca só numa caixinha e te faz ainda acreditar ainda mais naquilo que você acredita. Eu não gosto do candidato A. Então, se eu pesquisei coisas que eu não gosto do candidato A, só virão coisas para mim contra esse candidato. E eu só vou receber coisas negativas sobre aquele candidato. E cada vez mais eu vou criar um ódio sobre aquele e aquilo outro. Então, por que eu me refiro ao que aconteceu na Babilônia e ao que acontece hoje? O que aconteceu na Babilônia é, vamos infectar a mente daqueles jovens para que eles pensem diferente, para que eles ajam diferente e para que eles tenham um ambiente diferente e logo eles se transformem
serão outras pessoas. E para fazer isso, nós precisamos o quê? Incutir na mentalidade deles que eles têm que gostar daquilo que a gente gosta, que aquilo que eles aprenderam até hoje é tudo errado, que está tudo falso, que a terra não é daquele jeito, é desse daqui, que fulano não é daquele jeito, é desse daqui. Aí todo mundo, transformar todo mundo. Eu vou descobrir a roda. Então, os jovens que foram levados para a Babilônia foram bombardeados com isso. Ofereceram outra comida, ofereceram novos nomes, ofereceram novas coisas, para que eles pudessem se moldar ao local. E isso, infelizmente, que aconteceu com a gente. A tua criança, por exemplo, se você tem netinho em casa, você tem crianças em casa, olha o tempo que as crianças passam na TV e olha o tempo que você passa brincando com elas. Olha a desunião que dá. Olha essa quebra de laços. Eles não criam laços com a família. Eles criam laço com a TV. Eles criam laço com outra coisa e a gente não observa. Nós não estávamos preparados para essa tecnologia. E aconteceu que ela veio de uma maneira tão forte, tão grande, que ela nos desuniu de tal maneira. E a gente acredita em tudo que vem. A gente não acredita mais naquela pessoa que está convivendo com a gente não acredita mais no amor, a gente não acredita mais na esperança, nós não acreditamos mais em igreja, está tudo mudado, está tudo errado. Por quê? Porque chega muita informação e pouca qualidade nisso tudo. Querido, um reino dividido, uma casa dividida, ela só vai fazer com que a gente fique dividido. Vocês terem uma ideia, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, eles foram levados para a Babilônia, eles tinham um pensamento diferente. Quando chegaram em Babilônia, quiseram mudar os nomes deles. E mudaram o nome de Ananias, que significa o Senhor é bondoso comigo. Ananias, quando a mãe dele colocou o nome dele, ela colocou com um significado e disse, Ananias, meu filho, o Senhor é bondoso contigo. Quando ela balançava ele nos braços, ela dizia, Deus é bondoso contigo, meu filho. E ele vai ser bondoso contigo. Aprenda as coisas do bem. Aprenda a ser uma pessoa boa. E ela conviveu com Ananias. Só que agora ele foi levado para a Babilônia, já jovenzinho, tinha uns 15, 16 anos, quando chegou em Babilônia. E agora mudaram o nome de Ananias para Sadraque. Sadraque significa inspiração do sol, inspiração do deus Sheba, da deusa Estar, na verdade. E agora, ou seja, Deus não é mais bondoso contigo. Agora você tem que adorar o Deus Sol. Que isso que é importante para você. Deixa aquilo que você aprendeu de lado. Deixa a bondade, deixa o amor e olha agora para outros deuses, para Estar. E muita gente que frequenta uma igreja, que aprendeu que Jesus Cristo era amável, muitos evangélicos da Igreja Batista, Presbiteriana, Restauração, Universal, Igreja Assembleia de Deus, Deus é Amor, essas igrejas todas quadrangular, Igreja Adventista, Testemunho de Jeová, dos Mormons, todos eles aprenderam um dia que Jesus era bondoso. Todos eles aprenderam um dia que Deus era bondoso com eles. Todos eles aprenderam que Jesus não matou a prostituta, antes ergueu a mão para ela. Todos eles aprenderam quem era Zaqueu. Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Todos aqueles que frequentam uma igreja aprenderam que Cristo morreu para salvar-nos do pecado e da morte eterna. Todos eles aprenderam que Jesus primava pela verdade, que ele era honesto, que ele não gostava de pessoas falsas, que ele detestava a violência, que Jesus falava sobre o amor, que Jesus falava sobre caridade, que Cristo pregava sobre compaixão, ter misericórdia do outro. Todos estes crentes aprenderam a bondade do que é ser cristão. Mas nem todos eles estão seguindo, porque vieram outras coisas, outra mentalidade. Eles foram colocados dentro da própria igreja e a Babilônia entrou na igreja. E quando a Babilônia entrou na igreja, os ensinando outras coisas e dizendo, olha, não é mais o evangelho de Cristo que vocês devem seguir. Agora não é mais o evangelho do amor, agora é o evangelho do ódio. Agora você não tem que amar os seus semelhantes, agora você não tem que amar as pessoas, você tem que odiar as pessoas. Porque a moda agora é odiar, é brigar, é discordar. Porque Jesus trouxe o amor, Jesus trouxe a amizade, Jesus trouxe a compaixão, mano. Jesus trouxe a amabilidade.
Só que agora o que a gente faz? Agora a gente discute. Agora a gente discorda, porque mesmo aqueles dentro de igreja, ninguém mais está seguindo o que é para seguir. Por quê? Porque alguma coisa incutiram na mente diferente. Tiraram o amor do coração e implantaram o ódio. Tiraram a alegria, implantaram outra coisa no lugar dela. É por isso que você vê evangélicos, crentes, católicos hoje não transparecendo que são cristãos. Nós estamos vivendo num momento em que as pessoas que dizem ser cristãs são as mesmas pessoas que podem matar. Aquelas pessoas que dizem eu sigo a Jesus são aquelas que andam com a foice. Aquela que diz eu amo Cristo e anda com um revólver querendo matar os outros. Aquela que anda com a Bíblia debaixo do braço é a mesma que quer apedrejar alguém por ser diferente no meio da rua. E aí você fica pensando, meu Deus, parece que tudo mudou. São essas mesmas pessoas que dizem seguir a Cristo. Como é que eu posso chamar alguém de cristão se a pessoa não tem a qualidade do cristão? E o que é ser um cristão? Ser um cristão é fazer o que Cristo ensinou para a gente fazer. Não é seguir o nome. Porque dizer eu sou cristão é uma coisa. E dizer eu sigo a Cristo ou eu faço aquilo que Cristo pediu é outra coisa completamente diferente. É aqui que a gente precisa entender. O mundo tem ideias diferentes. Nós temos ideias diferentes. Mas a gente não tem que se desunir pelas ideias diferentes. Nós não precisamos matar o outro porque ele pensa diferente de mim. Eu não preciso perseguir o outro e querer matar o outro por causa disso. E aí eu volto o pensamento na história, na Idade Média, na Idade Medieval. Na idade onde a Igreja Romana, por exemplo, perseguia as pessoas que protestavam contra eles. Na idade onde que as pessoas colocavam as mulheres na fogueira, dizendo que elas eram bruxas, porque elas não queriam seguir a minha doutrina. Ou então, eu que sou de um país fulano de tal, que acredito no livro tal, querer explodir o prédio de alguém, porque aqueles alguém não pensam como eu penso. O problema grandioso dessa falta de entendimento, dessa falta de compreensão, é a desunião. E a cilada do diabo está nisso. Armar as pessoas, fazer com que elas se odeiem. Um brasileiro odiando o outro brasileiro. Um vizinho odiando o outro vizinho. O parente odiando o outro parente. O filho odiando o pai. E qual é a vantagem que você tem nisso? Aí a gente exalta uma ideia como se fosse mudar a nossa vida. A gente foi bombardeado com uma mensagem, sabe, que veio no nosso subconsciente de tal maneira que nos transformou. Nos colocou o ódio que nós tínhamos para fora cada vez mais. Hoje é muito mais fácil odiar do que amar. E é só raiva, é só ódio. Cadê o amor? Aonde está o espírito da paz nisso? Aonde está o espírito natalino nisso? É nada. Ninguém aceita o que o outro pensa. Senhoras e senhores, quando Ananias chegou para a Babilônia, mudaram o nome dele de Ananias para Sadraque. O nome dele significava o Senhor é bondoso comigo. Agora o nome dele muda para inspiração de Istar. Também levaram Misael para a Babilônia. Misael significa aquele que tem a aparência de Deus. Já em Babilônia, mudaram o nome dele para Mesaque. Mesaque significa o servo de Sheba. Aquele que tinha aparência de Deus agora. Já não tinha mais aparência. Já viraria um escravo de uma outra deusa, a deusa Sheba. É assim que vão moldando a nossa cabeça. É assim que vão dizendo para nós. Olha, você tem que combater fulano de tal, você tem que matar fulano de tal. Você tem que odiar, você tem que perseguir, você tem que perseguir. Porque uma coisa, gente, é eu ser conservador. E não há nada de errado em ser conservador. O mundo democrático, ele aceita você ser conservador, ser um liberal, aceita. O problema é quando você, conservador, quer perseguir, matar e oprimir o que é liberal. Aí isso não é ser conservador, isso é ser reacionário. E o que é o reacionário? É aquele que pensa diferente e que persegue o outro que pensa diferente dele.
O reacionário é, eu penso assim e eu vou destruir todos aqueles que pensarem o contrário a mim. Isso é reacionário. Porque se você é um conservador, então o que você faz? Você conserva os seus costumes, você conserva as suas tradições, isso não é errado. O errado é quando você quer perseguir, matar e odiar aquele que não acha tão importante aquilo que você acredita ser. É por isso que Cristo explica, um reino que se divide contra ele mesmo. Azarias foi para a Babilônia. Azarias significa Deus é meu ajudador. Lá na Babilônia também mudaram o nome de Azarias para Abdinego, o servo do Deus Nebo. Ou seja, eles estão moldando a tua cabeça dentro da própria Babilônia. É por isso que quando a Bíblia fala no Apocalipse, ele diz, sai dela, povo meu, para não ser de participante nas suas abominações. Sai dela, povo meu. Sair da grande Babilônia. E a grande Babilônia significa confusão. A Babilônia na Bíblia, a Babilônia no tempo que virá, significa religião misturado com confusão. É a religião que mistura política, é a religião que incute outras coisas e já abandonou Cristo há muito tempo. E substituiu Jesus Cristo por uma imagem que as pessoas criaram. Ninguém mais segue a Jesus. Estão seguindo outra coisa. E esquecendo que esta coisa está moldando eles. Porque Cristo não significa ódio. E se eu sou crente, se eu sou evangélico, se eu sou católico, se eu pertenço a alguma igreja, a alguma religião, e acho que é importante seguir uma religião, e estou odiando os outros, então alguma coisa aconteceu comigo e que não foi a entrada do Espírito Santo na minha vida, não foi a revelação, não foi o batismo de Jesus, não foi Cristo que entrou na minha vida. Alguma coisa entrou, menos Jesus. Porque o diabo, ele é ardiloso, ele usa do conhecimento também para poder desvirtuar a tua mente. Se você estava seguindo um Cristo, um Jesus bondoso, caridoso, amável, que dizia, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e de repente você esqueceu todas estas coisas, está fazendo tudo o contrário, então o que é que mudou na tua vida? Quando é que você abandonou Jesus para seguir outros ensinos, outras pessoas? Eu estou falando aqui para pessoas que são evangélicas, eu estou falando para gente que é católico, eu estou falando para gente que é ateu. Não importa a sua religião. O mais importante de tudo é o que você está fazendo dela. Como você está se transformando essa coisa que deveria ser uma bênção e maldição. Daniel também foi levado para a Babilônia, o nome dele era Deus é meu juiz. E também o nome de Daniel foi mudado para Beltesazar, que significa o guardador dos tesouros de Bel. Todos, Daniel e seus amigos, a tentativa do reino da Babilônia foi moldar a cabeça deles, transformar a mente deles, para que odiassem tudo aquilo que tinham aprendido, para que odiassem os seus pais, os seus familiares, a sua cultura, e para que acreditassem em outras coisas. Mas sabe o que aconteceu com eles? A Bíblia diz, no capítulo 1, verso 8, que eles decidiram no coração deles não se contaminar com as coisas do rei. Nós nos contaminamos com a política. Nós nos contaminamos com a ideologia. Nós estamos contaminados com essas coisas. E esquecemos da nossa vida. Esquecemos que a gente ama o pai, que a gente ama a filha, que a gente ama o amigo. Esquecemos pela ideologia. A ideologia nos fez destruir a amizade. A ideologia nos fez desunir. E agora, nesse Natal, é um tempo de a gente pensar quem ganha com isso. Quem é que ganha com isso? É você que ganha com isso? Uma família dividida não pode subsistir? Um reino dividido não pode subsistir? Como vai subsistir o nosso país tão frágil? A democracia, ela nos traz essas fragilidades, de que o momento está bem, de que o momento está mal. Mas bem melhor ter uma democracia do que um poder totalitário, onde ninguém tem mais autonomia de falar o que quer. Mas muitas vezes nós somos totalitários em nós mesmos. Nós somos absolutistas em nós mesmos. Nós somos extremistas. E eu tenho combatido aqui no Critica Brasil os extremistas. Porque quando a pessoa é extremista, ela não dá vazão para um debate, para a dúvida, para dizer, não me será.
Quando você é extremista, você não aceita o outro. Quando você é fanático, você não importa o que fizerem, você vai trucidar, vai matar, porque é assim, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. O extremista e o fanático não tem mais amor pelos outros, e tem amor só pela causa. E é esse o grande problema. Cristo nunca disse para ninguém matar por ele. É verdade que a Bíblia às vezes diz assim, você pode morrer por Cristo, mas não matar por ele. Você nunca encontra isso na Bíblia. Porque o único que morreu por nós foi Jesus Cristo, que já deu a sua vida por nós. Agora, essa ideia de que eu sou evangélico, eu sou crente, mas agora eu vou matar o fulano de tal, eu tenho que apedrejar, eu tenho um nojo daquele que é assim. Quantas vezes, né? A gente olha no outro um pecado e não vê o pecado que há em nós. Eu também tenho pecado. Será que a gente não consegue se olhar no espelho e pensar assim, poxa, eu não sou o santo da parada. Eu também sou frágil, sou fraco, sou pecador, tenho tantos defeitos. Uma grande parcela dos problemas que a gente tem é que nós não aceitamos nos criticar. A gente não tem a autocrítica. O que é a autocrítica? É dar um momento de te olhar no espelho e dizer assim, ó, fulano, você está errado nisso também. Você também errou nisso aqui. Você também erra nesses momentos. É certo que você não é errado em tudo. É lógico que não. Mas você também não é certo em tudo. E a gente tem que entender que, tanto no A quanto no B, há coisas boas e as coisas ruins. E Cristo, quando fala, por que vocês pensam que são melhores do que os outros? Aí eu peço para vocês lerem Lucas. Temos quantas pessoas aí, Moreno? Lucas 13. Lucas capítulo 13. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas capítulo 13. Lucas 13. E Jesus fala algo assim muito importante para nós. Lucas capítulo 13, verso 1 ao 5. Leio para vocês aqui. Prestem bem atenção nisso. E naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhes falavam dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo, Jesus disse-lhes, cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se vós não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. E aquele 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, vejam que não são mais culpados do que vocês. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou seja, em outras palavras, Jesus diz assim, vocês acham que vocês são melhores do que fulanos de tal? Que pensam assim? Vocês acham que são melhores do que aquele fulaninho de tal que vocês consideram o idiota da parada? Todos nós somos de carne e osso. Todos nós vamos perecer. Todos nós um dia vamos morrer. O problema nosso é achar que a gente é melhor do que os outros. E para Cristo nós somos iguais. Não interessa o que a gente pensa. É claro que importa o que a gente faz. Porque o que a gente pensa e o que a gente faz é uma coisa muito diferente. Você pode pensar 1000 coisas, mas é a sua atitude que diz, que reporta o seu caráter. Então, quando ele fala, vocês acham que são melhores do que aqueles? Não. Todos, de igual modo, perecereis. E este perecer que a gente tem que entender aqui no que eu estou falando hoje. Eu lembro também que conta a história da Grécia e das duas guerras, tanto as guerras médicas como as guerras do Peloponeso. A história da Grécia conta, enquanto os gregos estavam unidos, eles repeliam todo o ataque que vinha de fora. No dia em que os gregos começaram a lutar contra eles mesmos, veio o rei da Macedônia e os venceu, porque eles estavam desunidos. E volto a repetir, um reino dividido contra si mesmo não prevalecerá. O objetivo do inimigo é nos dividir, nos desunir, fazer com que lutemos uns contra os outros.
E um reino dividido se transforma em um inferno para todo mundo, onde ninguém mais se sente seguro em sair na rua, onde ninguém mais se sente seguro em dar sua opinião, onde ninguém mais se sente seguro em ser contrário a alguma coisa. Por quê? Porque não vão vir vozes dissonantes somente, não vão vir pessoas falando diferente, vão vir pedradas, vão vir encacetadas, vão vir armadilhas, vão vir perseguições, vai vir a polícia, vai vir a morte. E é isso que é o problema. O que mata num totalitarismo, porque o totalitarismo não dá espaço para a verdade, não dá espaço para a gente ser livre. E enquanto nós não entendermos que essas ideias maiores, que vêm sempre de uma classe dominante, está fazendo a nossa cabeça para a gente se desunir e os que estão no poder se fortalecer, nós nunca vamos sair disso. Porque você vive pela sua ideologia. O que faz a diferença na sua casa? É sua mãe, seu pai, ou a ideia que você tem de mundo? O qual é mais importante? Seu pai, sua mãe, ou a ideia que você tem do que é A, do que é B? Então presta bem atenção nisso. Nós precisamos entender. Às vezes as pessoas não gostam de opinião dos outros. Tem igreja, por exemplo, na minha igreja, tem gente que discute dentro da igreja, numa comissão que é a reunião dos líderes daquela igreja, e aí por a pessoa discordar de A de B, aí sai daquela igreja, vai embora. Eu lembro que houve uma vez uma briga dessa dentro de uma comissão dessa na igreja, e a questão era que o irmão queria mudar a liturgia, porque ele acreditava o seguinte, a gente não tem que pedir oferta antes disso, tem que pedir depois daquilo. E queria mudar tudo porque ele acreditava que era errado daquele jeito. E acabou tendo uma discussão sobre isso. De liturgia, doutrina, sabe? Tem que fazer isso, tem que fazer assado. No final das contas, querido, não é quantas velas você acende para o Buda que vai te levar para a salvação. Não é quantos dias de sábado você vai para a tua igreja que vai te levar para a salvação. Não é quantas Ave Maria, Nossa Senhora que você falou na tua igreja. Não é quantas línguas estranhas que você fala na tua igreja. Não é quanto é o nome de Jeová que você fala. Não é quanta doutrina, quanta norma, quantas práticas eu deixei de fazer, eu fiz. Não é isso. Porque a Bíblia é bem clara em dizer o que é que salva e o que não. Está lá no livro de Mateus, capítulo 25, verso 31. E quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, ele vai separar as pessoas, esta daqui e essa daqui. E vai dizer, sabe por que você está sendo salvo? Porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Era forasteiro, você me hospedou. Eu estava preso, enfermo, você foi me ver. E a pessoa vai dizer, mas Senhor, quando foi que te vimos assim, com fome, doente, nu, preso? E Jesus vai dizer, todas as vezes que vocês fizeram isso às pessoas, a mim vocês fizeram. E agora ele replica aos outros e diz assim, e vocês afastai-vos de mim, porque de igual modo vocês me viram com fome e não me deram de comer, me viram com sede e não me deram de beber. Era forasteiro, vocês não me hospedaram. Estava nu, vocês não me vestiram. Eu estava enfermo, vocês não me visitaram. Eu estava preso e vocês não foram me ver. E aí eles vão perguntar, mas quando foi que te vimos desse jeito? Todas as vezes que vocês deixaram de fazer as pessoas, vocês deixaram de fazer a mim. Então não é essa situação de que quantas vezes você foi para a igreja? Quantas vezes você leu o Salmo? Quantos evangelhos você gritou? Quantas pregações você fez? Quantas bíblias debaixo do braço você... Aí bíblia debaixo do braço, lá vai o crente, bíblia debaixo do braço, doido para encontrar defeito nos outros. Aí lá vai o católico rezando, doido para... Não é essa a situação. A situação final é, o que você fez de bom na sua vida? O que você era de bom? Você lia toda a Bíblia, mas você era malvadinho, né? Você falava que Jesus era amor, você só trazia ódio para tua casa. Você falava tanta coisa dentro da igreja, quando chegava em casa, era um Satanás. O que adiantava? O que adiantou? Você transformou a tua casa no inferno. Fez da sua vida um inferno. Só valia as pregações. Só valia a doutrina. Doutrina. Fazer que é bom? Nada. Esquece. O que é de valor é a atitude. É fazer. Não adianta falar, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que
faz a vontade do meu Pai que está no céu. E o que é fazer a vontade do Pai que está no céu, Aquias? É fazer o que ele ensinou para fazer. E o que Cristo ensinou para fazer? Ele ensinou para fazer: ajudem as pessoas. Parem de estar com essa cara moada. Animem as pessoas. Retirem ela da lama do pecado. Retirem ela da tristeza. Tragam uma mudança na vida das pessoas. Ajude aquele que está com fome. Dê água para aquele que está com sede. Dê roupa para aquele que não tem. Ajude! E quantas vezes a gente está completamente diferente, discutindo por ideia, discutindo por doutrina, e acaba esquecendo o essencial. Estamos divididos, ao invés de estarmos unidos em um só, em Cristo Jesus. O que morreu por nós, o que padeceu por nós, o que ofereceu a sua vida por nós, ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Você não era assim antes. Por que você se transformou assim? Você foi influenciado pela mídia? Influenciado pela TV? Influenciado pela política? Influenciado pelo quê? Pelo tempo? É a tua idade? É a tua convivência? O que te moldou? Lá na Babilônia tentaram moldar aqueles rapazes, mas eles decidiram no seu coração? Não, continuaram fiéis. Decida no teu coração hoje a seguir a Deus. Decida no teu coração hoje ser mais semelhante a Jesus. Tem um hino que diz: mais semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. Mais semelhante a Jesus é o mistério da vida cantada em meu ser. E esse mais semelhante a Jesus é o que eu desejo para esse Natal para você. O Natal simplesmente não é uma data que a gente comemora. O Natal é uma oportunidade de perdão. Eu sempre digo, se essa data não é a data, se aquela não é a data, você tem que aproveitar a data. O momento oportuno, aproveite o momento para fazer com que as coisas mudem. Ontem eu estava reunido no escritório com a minha equipe de trabalho e dizendo para eles que a maior dificuldade que a gente tem não é em fazer as coisas. A maior dificuldade que a gente tem é em lidar com as pessoas. A gente não sabe lidar com pessoas, com gente. Nós nos irritamos facilmente. Nós não sabemos que a convivência sempre vai ter reclamação daqui e dali. As convivências são assim, o seu marido vai pensar uma coisa, você outra. Mas isso não pode e não deve tirar a paz de vocês. Decida trazer a paz para dentro do seu lar. Decida trazer essa novidade de vida. Decida perdoar aquele que te machucou. Decida perdoar aquele que te fez mal. Decida pedir perdão também, se caso você cometeu algum mal para alguém. O momento do Natal é um momento de reconciliação. Reconsidere também os seus pensamentos. Se vocês discutem o tempo todo pela mesma coisa, não toquem nessas coisas. E saibam que aquelas coisas são superficiais. Daqui a pouco, essa onda de doidice que a gente discute hoje no Brasil vai passar. E sabe o que vai permanecer? As pessoas. Vai permanecer essas pessoas. Desunir para quê? Com que objetivo? Qual a vantagem disso? Jesus quer te dar a paz. Ele diz: minha paz eu dou a você. Esta paz que o mundo não dá, esta paz que o mundo não pode entender, paz que vem lá do céu, esta paz eu dou a você. Meu amor, eu dou a você, este amor que o mundo não dá, este amor que o mundo não pode entender, amor que vem lá do céu. Este amor eu dou a você. Escolha essa paz, escolha esse amor,
Escolha viver em paz, em amor. Você vai ver como sua vida vai mudar. A sua vida vai ser diferente quando você colocar alegria na tua casa, quando você trazer paz para a tua casa, quando você trazer amor para a tua casa. Traga o amor. Como diz a letra, e eu lembro de um amigo meu que foi pregar e no final terminou, é o amor! O amor mexe com a cabeça da gente. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Quando a gente colocar o amor, é só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Quando a gente conhece o amor, se encanta com o amor, se encanta com a paz, então tudo muda. Tudo muda. Então, quando o amor ele entra em nossa alma, substitui esse ódio, substitui todas essas coisas ruins, então a gente começa a viver novamente na paz. Amor, 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 é o evangelho em uma palavra. Ama teu próximo como a ti mesmo. Deus é amor. Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu desejo a todos um Feliz Natal e dizer que a gente vai estar aqui no Critica Brasil torcendo para o país sair dessa desunião, torcendo para que os crentes realmente se encontrem com Cristo, para que os católicos entendam realmente a palavra de Cristo, para os gnósticos entendam que o amor é a raiz de toda bondade, para que os ateus entendam que o amor também transforma as suas vidas. Feliz Natal para todos. Eu vou orar por cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo que nos tem dado. Senhor Jesus, vem estar conosco agora, nos faz melhores pessoas. Senhor, tira de nós a mágoa, tira de nós o egoísmo, tira de nós a raiva, ó Deus, e nos coloca a paz, a bondade, a alegria, ó Deus do céu. Enche cada lar que está me assistindo nesse momento de paz e de alegria. Transforma o coração endurecido daqueles que ficaram endurecidos pelo tempo, pela política, pelo desamor, pela raiva, pelas traições, e coloca dentro deles o perdão, o refrigério, a alegria de volta. Em nome de Jesus nós te pedimos, venha ser conosco. Amém. Amém. E que neste Natal você entenda que o espírito do Natal tem que ser um espírito de solidariedade. Então é Natal, e o que você fez? Um ano termina e começa outra vez. Então bom Natal, e o ano novo também. Que seja feliz quem fizer outro bem. Feliz Natal, a gente volta à noite com o show de notícias na Alegria. Eu e a Natália Hollywood estaremos ao vivo com as principais notícias e levando alegria para você. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo o mal. Amém.